Bom, para começar, eu sou o Paulo e esse é o canal Paranoia Empreendedora. E hoje vamos falar de algo que eu tenho certeza que você morre de medo, assim como eu também, e todo empreendedor nesse mundão de Deus, que é correr riscos. Mas saiba de uma coisa, nem todo risco é arriscado. Nas próprias palavras do Warren Buffett, o mega investidor dos Estados Unidos, o risco advém de você não saber o que está fazendo. Ah, agora eu entendi! O que podemos pensar sobre isso? Que na verdade, risco é quando a gente assume alguns compromissos na quais a gente não tem conhecimento suficiente para estar fazendo aquilo, colocando algo em execução, vendendo alguma coisa, e a gente acha que vai dar tudo certo. Sempre que você não fez a sua pesquisa, você não procurou saber sobre o produto, sobre o assunto, sobre o serviço, mas acha que a partir daquele momento que você começa a fazer vai dar tudo certo. Isso é assumir um risco que você não calculou. Isso é assumir algo que vai dar errado com toda certeza. Qual que é o significado mais simples possível em um dicionário de um empreendedor? O empreendedor é aquele que organiza, administra e assume riscos de uma empresa ou organização. Dentro desse contexto, qual é a forma mais simples que nós podemos definir como risco? O risco seria a possibilidade de perda dessa situação toda, do seu negócio ou organização. Sendo assim, por que você faria algo sem antes pensar, sem antes planejar ou sem antes ter o conhecimento dessa certa coisa que você quer fazer? E como você mesmo já deve ter percebido, a partir do momento que você teve a ideia de empreender alguma coisa, você já é uma pessoa que tem maior probabilidade de aturar riscos, de aturar perdas, ou de pelo menos colocar algo relevante para você que possa ser perdido, que possa ser um tempo, dinheiro, algum tipo de coisa assim. Isso significa que você já está acima da média. Por quê? Porque você já está correndo riscos a mais do que 95% das pessoas da população. E não, uma das coisas que eu tô falando em assumir riscos é que você não precisa pular de uma ponte e fazer um bungee jump sem corda, não é isso. Fazer algo que você acha que já vai dar errado. O seu assumir riscos, a partir do momento que decide ser um empreendedor, é querer assumir riscos calculados. E o porquê nós vamos assumir riscos calculados na carreira de empreendedor? Porque existem muitas pesquisas aí, que eu creio que você também já deve ter visto, que depois de 5 anos, 95% das empresas quebram. Ou que empresas de 10 anos, apenas 1% ou menos de 1% delas chegam a abrir capital em uma bolsa de valores. Isso tudo mostra que a longo prazo o empreendedorismo em si é algo que pode não ser muito viável para qualquer um. Então é por isso que existe mais trabalhadores do que empresários. É uma conta muito simples. Não é todo mundo que quer assumir este risco, mas você que quer começar com isso, que quer começar a empreender, que quer ter uma liberdade financeira, de tempo e tudo mais, você vai precisar de assumir esses riscos. Vamos a um exemplo de riscos calculados que muitas pessoas acham que a pessoa largou de tudo. O próprio Bill Gates, quando teve a ideia de trancar a faculdade em Harvard para criar a Microsoft, muita gente acha que ele largou tudo e foi apostar todas as suas fichas na empresa que ele estava criando. Mas não, ele tinha um plano B, ele tinha um dinheiro guardado para voltar aos estudos se tudo desse errado. Ele tinha já um emprego pré-programado com um outro empresário caso a empresa dele falisse. Então a questão não é que ele largou tudo como todo mundo pensa, ou como a gente gosta de pensar, né? Tipo, o cara largou a faculdade e virou bilionário com uma ideia genial. Não é bem assim. Praticamente todos os empresários, quando assumem certos riscos, eles sim têm um plano B. Ou então eles mitigaram todos os pontos que eles conseguiram pensar para conseguir diminuir o risco ao máximo possível. O que a gente precisa entender e começar a tomar isso como diário na nossa vida é que nem tudo que a gente faz vai nos tornar alguém sempre melhor. Você pode fazer algo que vai te tornar alguém pior. Não tô falando que você vai ser um serial killer. Estou falando que, tipo assim,
Não é porque você se formou que você vai arrumar um emprego numa empresa ou numa corporação gigante naquela área de primeira, já ganhando um bom salário. Você pode ter formado, feito algo de bem pra você, mas você vai conseguir um emprego de estagiário. E isso é algo ruim, que você não é o que você esperava. Então é com calma que a gente vai aprendendo a assumir certos riscos. Por quê? Pra gente não ter a ilusão de que tudo vai dar certo a partir do momento que você assumiu o primeiro risco. E vamos pensar de uma forma. Com esse tanto de guerra e crises econômicas que anda tendo, o mundo econômico pode muito bem estar em declínio, mas isso não é necessariamente ruim para o empreendedor.